Então, o sinal, ele foi dado, né? A gente tem aí a Selic caindo para 14%. Isso não muda quase nada para você que é investidor de renda fixa. Você vai ter ali uma rentabilidade um pouquinho menor, né? 14,25 ali, caiu para 14%. Vai impactar, obviamente, a sua rentabilidade. Lembrando, a inflação está subindo, né? Ou seja, a sua rentabilidade real, né? O juro real, o que a gente chama de juro real, para você que é novato no mundo dos investimentos, a sua rentabilidade subtraída da inflação, porque se a inflação tira o seu poder de compra, ou seja, você vai no supermercado comprar um quilo de arroz esse ano, tá pelo menos 4,5% mais caro que no ano passado, não é isso aí? Então, esse 4,5% de diferença, né, por cento, você percebe que está tirando o seu poder de compra. Então, quando você vai calcular quanto dinheiro você tem ganhado com seus investimentos, de nada adianta se você não tirar a inflação. Mas teve um sinal que mostra que chegou a hora de investir aqui. Eu quero conversar com vocês sobre esse sinal. Então vamos lá? Se liga, talvez esse vídeo seja um pouquinho mais difícil de vocês entenderem, porque é um vídeo que eu vou ter que utilizar alguns termos técnicos. Vocês sabem que eu não gosto de fazer isso aqui no canal, porque eu sei que eu tenho um público leigo muito grande, mas preste atenção. Se você olhar, nas últimas semanas apareceu uma manchete recorrente, né? Nos últimos anos, na verdade, de Brasil. É a chamada OPA, Oferta Pública de Aquisição. Para entender o que é uma oferta pública de aquisição, você precisa entender o que é um IPO, que é o Initial Public Offering, né? Ou seja, quando uma empresa vai começar na Bolsa de Valores. Então é assim, eu como empresário, quando eu preciso captar dinheiro, né, e o mercado tá bom, eu vou ali, vendo um pedaço da minha empresa. Pode ser um IPO, que é 100% oferta secundária, onde eu vou vender a minha empresa e colocar o dinheiro no meu bolso, uma parte dela. Então eu vou vender 10% da minha empresa por 1 bilhão e vou ficar com 1 bilhão para mim. Ou, Raul, o que acontece se eu estiver precisando do dinheiro dentro do caixa da empresa? Exatamente, ó, eu vendo o mesmo 10% da empresa pelo mesmo 1 bilhão, só que esse dinheiro é uma oferta primária. O que significa? Esse dinheiro vai para dentro da minha empresa. Muito normal em empresas de tecnologia, né, em bancos ali, lá atrás foi muito comum, ou em empresas que estejam precisando de capital para poder crescer, né? Tese de investimento que é assim, ó, eu tô com uma empresa que eu tenho uma ideia perfeita, quero ser, por exemplo, o maior dono de posto de gasolina do Brasil. Tô com a tese bacana aqui, vou apresentá-la para o mercado, mostra que eu tenho capacidade de fazer dinheiro, mostra a minha tese, cara, me dá 1 bilhão que eu viro o maior dono de posto de combustível. Significa que vai dar certo? Não, né? Mas o mercado coloca dinheiro aí. Então, dois tipos de oferta que a gente tem no mercado. Essa que é para colocar dinheiro dentro da empresa, essa que é para colocar dinheiro dentro do bolso do dono. Minha empresa já está lucrativa, ela é boa pra caramba, você não quer um pedaço dela, não? O mercado quer, tem interesse em comprar bons negócios e ser dono da empresa ali para receber dividendos, etc, né? Então, essas são as duas teses. Agora, a OPA é o efeito contrário. O que a OPA diz? Eu sou dono de uma empresa que está na Bolsa de Valores. Ele olha o preço da própria empresa na Bolsa de Valores e fala, rapaz, esses investidores não estão sabendo avaliar meu negócio não. O cara olha e fala o seguinte, olha, eu estou lucrando 1 bilhão aqui, a empresa está valendo no mercado um volume aqui de dinheiro, sei lá, está valendo R$10 por ação. Eu acho que valeria uns 20. Se o dono da empresa realmente acha isso, o que ele faz? Ô pessoal, vocês estão achando que a empresa só vale 10? Então me vende, ué. Pronto. Ele, entendendo do negócio, ele chega aqui e começa a fazer uma recompra das ações dele. Muitas vezes, fechando o capital dessa empresa, indo embora da Bolsa de Valores. Isso acontece bastante aqui no Brasil, porque a gente tem menos de 5 milhões de investidores, né? Uma parte da nossa população muito minúscula é a população que investe em Bolsa. Quando você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, mais de metade da população lá investe em Bolsa de Valores. Aqui não dá 4%. Então, é uma coisa que tem pouco investidor, portanto, pouca gente querendo comprar esses negócios. E aí o que aconteceu? Os donos das empresas no Brasil, eles têm olhado falando, caramba, né, o mercado tá difícil, sei lá o quê. Mas o estrangeiro, ele começou a perceber uma coisa interessante. Por exemplo, o Santander tem ações no Brasil abertas, ó, uma cota, né, Banco Espanhol, ações abertas no Brasil. Eles fizeram uma proposta, falou, caramba, né, ações do Santander não saem do lugar desde 2020, tá mais ou menos no mesmo patamar que estava. Resumindo, o banco tá lucrando muito mais, nossa operação tá bacana, resultados que a gente apresentou, na nossa opinião, tá legal, e o mercado brasileiro continua dizendo que o banco não vale nada. O que eles falaram? Então me vende de volta. Eu tô oferecendo 11,2 bilhões de reais em troca dos 10% para eu voltar a ser dono do banco, e a gente coloca, né, essas ações voltam para dentro do Banco Espanhol. Não quero mais saber disso aí. Então tem um prêmio de 15%. Eles pegaram o preço da ação, estão falando, pago 15% a mais, não é nem o mesmo valor não, pago 15% a mais para poder voltar a ser dono do meu banco. O que isso indica? Se o dono do Santander está comprando o banco de volta, ele acha que está barato ou está caro? Barato.
Exato. Seria a mesma coisa, se ele estivesse querendo vender a qualquer preço, metade do preço que está ali na oferta de ações, você diria, pô, tá caro o banco, dá para ficar mais barato. Então, esse é o contrário. Ele não está querendo vender para você, ele está querendo comprar de você. Você que é acionista de Santander, ele está dizendo, olha, isso aqui tá tão bacana que eu estou interessado em ficar com essas ações suas. A mesma coisa, Carrefour olhou aqui para o Brasil, fechou o capital, saiu da B3, a operação francesa, comprou 100% do banco de volta. Ah não, Carrefour tá cara as ações, não quero comprar não. Beleza, então me vê, ué. Então não precisa, vocês não precisam comprar mais nada. Outro sinal, eles estavam achando que estava barato ou estava caro? Se você tem uma empresa que está quebrando, o que você faria? Vai pagar por ela para ficar com a massa falida? Lógico que não, né? Tô vendo a empresa está avaliada em 1 bilhão. Eu sou dono de metade dela, tá quebrando. O que você faz? Você vende o resto por qualquer valor. Se a empresa vai quebrar, 200 milhões que você botar no bolso seria vantajoso. Contrário, pagou com prêmio. Comprou 100% da operação, tirou da bolsa. EDP, Energias do Brasil, né? Fechou o capital da EDP Brasil. Pagou quanto? 22%, ou seja, né, tava olhando ali as ações do mercado e falou, caramba, vocês estão achando que vale 10? Então me vê por 12, então, R$ 12,20 cada ação. Cara, isso aqui é na casa de bilhões, a gente não tá falando de empresas que valem 100 milhões de reais, não, estamos falando de empresas que valem bilhões. Mesma coisa, fechou capital, voltou para Portugal, tá? Empresa em 2023. Mesma coisa, o mercado brasileiro não tá enxergando o preço da minha ação, cara, me devolve, cara. Mesma coisa, CMA, CGM, a Santos Brasil, Porto, gigantesco, R$ 13,60 por ação. Prêmio também, fechou o capital, devolveu a Santos Brasil, foi a França que comprou. Olha que loucura, cara. Santos Brasil, empresa brasileira aqui, os caras compraram. MSC comprou a Wilson Sons inteirinha, cara, também controle total. 10 empresas saíram da B3, então, compradas pelos seus grupos controladores. Aqui agora eu queria te perguntar uma coisa muito interessante, né? Porque todos os dias que eu gravo um vídeo falando de bolsa, o pessoal fala, Raul, bolsa tá barata no Brasil desde sempre. Não, não tá barata desde sempre, mas é verdade que desde 2012, por exemplo, a gente teve uma crise bem acentuada, né? E existiram momentos em que a bolsa ficou muito mais cara, 2019, né? Existiram alguns momentos ali que a nossa bolsa subiu, mas de fato ela não destravou valor, né? Ela tem ficado muito difícil. Mas você concorda que quando todos os estrangeiros, eles começam a olhar e falam, caramba, cara, que operações baratas, né? E eles entendem tudo isso que o Brasil significa, toda essa giromba, pelo contrário, né, tem muito menos emoção do que a gente aqui dentro do Brasil, porque quando a gente olha aqui, a gente está olhando para político, a gente está olhando para a nossa história, a gente está olhando para o nosso sentimento nacional aqui, você ir no supermercado, alguma coisa. Agora, todos os maiores investidores do planeta, donos das maiores corporações do planeta, será que todo mundo está errado e a gente está certo? Será que só eles não estão enxergando o óbvio ou só a gente não está enxergando o óbvio? Aqui tem 2 pontos que eu queria perguntar para você. E aí tem um ponto que é o seguinte, quando você olha para um controlador, ele é muito diferente de um analista. É o seguinte, vocês acham que eu sei mais sobre a UVP ou vocês sabem mais sobre a UVP? Por exemplo, eu tô aqui olhando para os números, né? Eu sei quanto entrou de dinheiro esse ano, eu sei quanto entrou de dinheiro no ano passado, eu sei qual o tamanho da minha dívida, eu sei quanto está custando cada pedaço aqui da UVP, eu sei nossas perspectivas, se é para melhor, se é para pior. Se eu estou dizendo que eu prefiro pagar um prêmio de 15 a 22% para comprar meu próprio negócio de volta, eu estou acreditando que ele vai quebrar ou estou acreditando que ele vai bem? É essa que é a pergunta central, né? Será que o dono do Santander não sabe avaliar banco? Será que o pessoal da Santos Brasil não sabe avaliar portos? Será que ninguém sabe avaliar? Só quem sabe avaliar é o analista brasileiro que está dizendo que vai dar merda? Será que é isso mesmo que a gente chegou, né? O analista, o comentarista político, né? Que de repente é o melhor analista de investimentos do país. Ele sabe mais que o dono do banco, se vai dar errado ou certo pro dono do banco, ou que se vai dar... Cara, porque todas as áreas, né? Então, assim... Se a empresa é boa, geradora de caixa, está abaixo do valor justo, é bom. Agora, tem um ponto aqui que, ao mesmo tempo, tem crescido uma tese no Brasil e que eu gosto muito, tá? Que são as teses dos ETFs. Mas nesse aspecto aqui, quando a gente está dizendo tem negócios muito bons na Bolsa de Valores, a gente está dizendo que todos os negócios são bons? Tipo, que o índice Bovespa vai bem? É isso aqui que me pega. Algumas pessoas falam Bolsa Brasileira genericamente. O Santander não é Bolsa Brasileira. O Santander é o Banco Santander. A Wilson Sons não é Bolsa Brasileira. É a Wilson Sons. A operação da Santos Brasil não é Bolsa Brasileira. É a Santos Brasil. O Carrefour era o Carrefour. Quando a gente pega na cesta de empresas brasileiras, realmente a foto não tá boa para todo mundo. Tem gente ali que tá na foto desdentado, já com o cabelo ralo, né? Aquela coisa decadente. E tem gente que tá bacana. Então, a gente tem 120 empresas que anunciaram a recompra das próprias ações em 2025.
Então, 120 negócios que conhecem as suas operações e que anunciaram aumentar, né, a própria participação dentro daquele negócio. Se você quiser fazer uma análise, vale a pena começar por essas empresas, né? Eu diria que esse é o melhor lugar para você analisar. Aí a gente tem de outro lado uma questão. Por que que isso acontece? De repente, o investidor brasileiro, ele não quer mais tomar risco e não está errado. O juro real do Brasil, ele está extremamente alto. Ou seja, quando você faz uma análise hoje, por exemplo, com a taxa de juros a 14, se você olhar só os títulos, né, quanto que o Tesouro IPCA por vencimento ele está pagando, você tem uma questão aqui muito louca, né? O que acontece? O juro real brasileiro, ele está num recorde. Se você pegar só o Tesouro IPCA+, né, que seria a NTN-B principal, por vencimento, você pegar os títulos que vão vencer agora em 2026, títulos curtos que a gente diz, né, que você compra ele que está vencendo agora, eles estão pagando 12,6% aí acima da inflação, né? Então, um volume muito bacana. Agora, quando a gente olha para um horizonte de mais longo prazo, para 2029, por exemplo, aqui você já vê precificada a questão fiscal brasileira, né? Por quê? Está em 8%. O que eles estão dizendo aqui na prática? A taxa Selic vai cair, independente de qualquer coisa. Faça chuva ou faça sol. E se a taxa de juros vai cair, naturalmente as ações vão subir, né? Então, 2029, 8%, 2030, 8,4%, 2032, 8,3%, quando a gente vai olhar para 2060, 7,7%, tal do juro futuro, né? Então, se você prestar atenção nisso aqui, já tem um recado muito claro. Eu falei isso aqui desde o começo do ano. Pode pegar meus vídeos aqui. O pessoal falava, ah, não, o juro brasileiro não vai mais cair. Tal. Eu falei, cara, vai cair de toda maneira. Por quê? Porque o mercado não aguenta mais. Então não tem mais como o juro brasileiro se estender no patamar que ele está. Porque quando você compara o Brasil com a Rússia, por exemplo, a Rússia está com guerra na Ucrânia, maior situação, sancionada pelo Ocidente, né? Não pode participar do sistema SWIFT, não pode nada. A Rússia está com 14% de taxa de juros, né? O Brasil, em paz, sem sanção econômica relevante, exportação batendo recorde, inflação de 5%, está com o juro real até acima. Juro real de 7% na Rússia, juro real de 8,4% ao ano no Brasil. É possível isso, né? Inflação de 6% a 7% lá na Rússia, guerra, PIB parado, 0 a 1% de crescimento do PIB, e o mercado tem cobrado do Brasil o preço de uma economia em guerra. É inviável. Então, assim, não existe, né? E lógico, aqui tem uma explicação óbvia, é o risco fiscal. Só que com ou sem risco fiscal, não tem muito o que fazer. O Banco Central, ele está encurralado, porque é o seguinte, se subir o juro agora, ele vai aumentar o tamanho da própria dívida. Então, o mercado já precifica isso. Fala, cara, como é que vocês vão aumentar o preço da dívida brasileira nesse momento atual? Porque é aí que não vai dar para pagar mesmo, né? Vai chegar no momento que o juro é tão alto que a gente não consegue pagar. O Tesouro, ele começou a encurtar os prazos da emissão. Então o Tesouro Nacional, ele recomprou 40 bilhões em títulos para segurar essa curva de juros ali. Recomprou 40 bi, falou, ó, me vê essa dívida aqui. Os leilões que estão acontecendo de NTN-B longa, ou seja, da dívida mais para o futuro, né, IPCA mais sei lá que tanto, ele fracassou até com um lotezinho pequeno. Porque a taxa de juros em 14, por exemplo, inflação no preço que está agora, fica muito atrativo para mim eu ir pegar e investir na Selic. Para que eu vou tomar esse risco? Eu tô com juro real agora, descontando 4 pouco da inflação, eu tô com juro real. Tava antes, né? Tava 15, por exemplo, a taxa de juros, o 14,25, 14,75, agora tá em 14. Eu desconto a inflação e ainda tô pegando 10. Para que eu vou me arriscar em pegar um título 8 mais, né? Lá na frente? Então não compensa. Se o cara pegar agora, né, para emprestar dinheiro pro governo, protegido pela inflação de curto prazo, ele tá maravilhoso, tá com a taxa ótima. Essa lá do futuro já tá precificando que o juro vai cair. Ou seja, o juro vai ter que cair de um jeito ou do outro. E aí, assim, de um lado, você tem o mercado financeiro quase como um todo, agora começou a ter algumas vozes mais sensatas, mas você tem o mercado financeiro quase como um todo dizendo assim, caos, colapso, vende tudo, dolariza tudo. Do outro lado, a gente vê o contrário, né? Quem entende mesmo do que tá falando, tá virando assim para você, falando assim, cara, a gente tá no maior juro real da história, prateleira de tesouro direto, as empresas todas recomprando elas mesmas, ou seja, não estão querendo vender pelo múltiplo que está aqui, significa que eles estão achando barato, até porque, velho, você vai vender sua empresa por menos que o valor patrimonial, o mercado ficou estúpido, né? Se olhar um banco com lucro bilionário, menor que o valor patrimonial, nem na Rússia se encontra isso, em guerra, é isso que eu estou dizendo, né? Nem o risco de jogar uma ogiva não alcança essa precificação. Então, assim, o medo, aqui no canal, por exemplo, eu tenho que fazer thumb do mesmo jeito, eu tenho que fazer thumb pra, loucura, aí lá dentro eu falo, ó, tá tudo bem, igual essa daqui, é uma thumb catastrófica,
gráfica, aí lá no vídeo você fala que tá tudo bem. Por quê? Porque o medo, ele rende visualização. O pessoal vai virando loucura em termos de visualização. Eu começo a ter que competir com esses caras, o algoritmo vai entregando esse negócio, porque o povo clica mais quando tá com medo. Você escreve na thumb, está tudo azul com bolinhas brancas. Quem é que vai clicar? Ninguém. Então você põe a thumb vermelha e tal, vende, a galera não sabe a merda que tá falando loucura, e aí quando você vai comprar, o preço ele vai render dinheiro, tem uma diferença, né? Medo rende visualização, agora dinheiro não rende, é esse o ponto. Então assim, você tem 3 cenários aqui, a inflação sobe, o Banco Central não pode subir o juros sem explodir o tamanho da dívida, o CDI perde para a inflação, então, e o IPCA corrige tudo. Então isso aqui é bom. IPCA mais vai proteger, né? Você pegar um título IPCA mais de curto prazo. Segundo cenário, o juro cai, o ciclo já começou de 15 para 14, é o que está acontecendo em 2026. Cada corte vai derreter a rentabilidade do CDI, vai acontecer aqui agora, e valorizar o IPCA mais na marcação a mercado e a bolsa de valores. Beleza? Então a gente tem esse cenário aqui. Ou a inflação vai subir, e beleza, a inflação vai subir, e aí nesse cenário compensa mais o IPCA+, porque você está protegido da inflação, ou o juro vai cair, e aí compensa mais o IPCA+, você vai ganhar na marcação a mercado, e o CDI vai desvalorizar, e quando você olha, tem um outro cenário, teria o terceiro cenário, nada muda, né? Se você manter a taxa de juros em 14%, já foi a sinalização do Banco Central que não é isso que vai acontecer, que está cortando mesmo devagar. Você não fecharia essa conta. Então esse cenário não dura, né? Vai terminar em um dos 2 primeiros. Você chega no cenário que, se você não mexer na taxa de juros, a dívida está crescendo muito rápido, você vai ter que cortar. Ou, né, você vai ter uma inflação subindo. Se a inflação subir, é melhor estar protegido pelo IPCA. Então, no pior cenário, o IPCA mais empata com o CDI. No pior cenário, você investir agora. E as ações é a mesma coisa, você vai ter que valorizar. Não tem como, porque vai começar a cair a taxa de juros ou a inflação vai descontrolar. E aí ativos reais protegem o seu valor, né? Então não tem como. No melhor cenário, o IPCA mais dispara, mesma coisa, né? O título IPCA mais vai render muito bem, ou você vai investir em ações e vai render muito bem também. Não tem mais como ficar nessa mesmice que a gente está agora. Então, se a gente olha para o cenário da renda fixa, o que a gente percebe aqui é que a Selic hoje está em 14%, né? CDI real está dando 8,4%, IPCA mais 2032 com taxa travada está dando 8,3%. Só que tem uma diferença, você vai ganhar na marcação a mercado com corte. Se a Selic for para 12%, fica em 6,5% quem está investido no CDI, 8,3% quem está investido no IPCA mais 2032. E se a Selic for a 10, 4,6% quem está investido no CDI, né? E 8,3% quem está investido no IPCA mais 2032. Quem mais entende está comprando o Brasil nesse momento atual. Se não, se você não quiser se manter na renda fixa, é bom pelo menos você colocar uma parte dela, não precisa ser tudo, né? Uma parte dela pelo menos no IPCA. Eu sei que tem muita manchete dizendo, mas primeiro era IPCA mais 7, depois era IPCA mais 8, depois era IPCA mais 9, mas é porque realmente todo mundo tem aceitado o óbvio, né? O estrangeiro está pagando um prêmio para levar a empresa boa para casa. O juro real de 8%, ele está travado por anos aí, ele é uma raridade histórica, você pode comprar que você vai render pelo menos 8%, é bom para você, e se cortar os juros é melhor ainda. Nos 3 cenários aí, ou você tem que ter pelo menos um pouco de IPCA+, ou tem que ter bolsa na carteira. Simples, não é? Mais simples que isso aqui, se você quiser, para deixar a sua vida mais fácil que isso aqui, é só o seguinte, ir lá, ó, alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil. Uma coisa que eu tenho certeza, quem entrou na UVP nessas turmas do ano, qualquer turma dessa daqui, você não tem como se arrepender. A gente tem uma janela raríssima de tempo que fica IPCA mais 8. A gente tem uma janela raríssima de tempo com essas empresas sendo dadas de graça. Então, chega num ponto que quando começar a subir, você vai desejar ter comprado mais. E é muito difícil porque você não vai conseguir. Chega no momento que você vai ficar pensando, nossa, será que eu compro? Será que eu compro? Será que eu compro? Quando você olhar para as empresas, você não pega mais. Porque empresa boa é assim, né? Você tem as janelas de incerteza, o som dos canhões, eles estão aí. A gente falava no canal, lá quando tava a bolsa mais tranquilinha e tal, falava, pô, compra o som dos canhões, né? Que o Warren Buffett fala, todo mundo falava, nossa, mas é muito fácil. Como é que as pessoas não entendem isso, né? Tá aí agora. Olha a coragem como é que fica, né? Nesses momentos que você vê o óbvio, você consegue analisar é o que tem para se fazer e fica numa inércia que é quase impossível você conseguir fazer. Então, você tem aí qualquer dinheiro na sua vida, mais de R$4.500 por mês você tem que ganhar, tem dinheiro, quer aprender a investir, quer fazer a diferença? alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil e a proposta que eu estou te fazendo aqui é muito, mas muito simples. É o seguinte, você entrou na UVP, assistiu todas as aulas, usou a plataforma, fez tudo. Raul, não gostei. Eu te devolvo 100% do seu dinheiro. E é o seguinte, fala assim, cara, como que eu sei que você vai devolver? Pode pesquisar a UVP em qualquer lugar.
Não tem como se arrepender. É por isso que não faz nem sentido, né? A pessoa fala às vezes, será que vale a pena fazer o VP ou não? Cara, é certeza. E não é nem só pelo conteúdo das aulas, não. É o conteúdo da plataforma, é o que você vai ter lá de acesso para você comprar. São os benefícios que você tem quando se torna aluno. Eu juro para você que hoje, quando a UVP foi criada, 90% dos alunos vinha pelas aulas, né? 99% dos alunos. Hoje em dia, que sei lá, 40% vem só pelas aulas. A maioria das pessoas vem porque, poxa, vai te abrir um horizonte de coisas para fazer, vai te abrir muita coisa para investir. Então entra lá, essa é uma oportunidade muito interessante. Pode pegar aqui, pode pesquisar aquilo que eu falei, você não tem dúvida, né, que é isso. O link pro formulário fica aqui embaixo, né, auvp.com.br, só clicar aí nos comentários. Futebol ao vivo. Raul, que aula da hora. Porém, eu farei uma pergunta. Quem mais lucra com a taxa de juros nas alturas? Investidores de renda fixa, de modo geral, lucram bastante com a taxa de juros nas alturas. Que camisa bonita, Raul. Tem disponível para comprar? Esse é o uniforme aqui da empresa. Vocês gostaram, né? Do uniforme da empresa. Não tem para comprar. Mas se você for aprovado aqui numa entrevista de emprego, você pode vir aqui. Inclusive, a gente está procurando, né? Se você tem interesse, a gente está com uma vaga para secretária, né, para abertura, o pessoal da portaria lá. Estamos precisando de pessoas nas portarias, porque a gente vai pôr mais uma pessoa na outra portaria da UVP. Estamos precisando de pessoal de portaria. Você que é uma pessoa elegante, de fino trato. Por quê? Porque a Duda, que trabalhava na portaria, ela se certificou e falou, eu vou evoluir na minha carreira, né? E aí foi embora, largou a gente. Mentira, ela trabalha aqui, mas trabalha agora em outra área. Então você que tem interesse em entrar na UVP, né, pode ficar na nossa portaria. Tem que ser elegante, fino trato, bacana, não é não, ô Lucas? É verdade. A Dudinha tratou bem, subiu. A Duda era muito elegante, fino trato. Ela é, né? Então maravilha. Você que tem esse perfil, manda lá. Tem vagas aí, escreve GUP, GUPY, AUVP. Raul, põe o link aqui da vaga. Não, na vaga eu nunca divulgo o link fácil, por quê? Se a pessoa tem dificuldade de encontrar um botão de vaga, é porque ela não é o perfil que a gente está procurando. Beijo!